Boa noite, queridos. Graça e paz a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui para o nosso IBNcast. Senta aí, se segura que será uma bênção hoje, em nome de Jesus. Roda a vinheta. Bom dia, queridos pastores. A graça e a paz. Boa noite. Pastor Boa Marcones, noite. pastor Carlinhos, boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se de repente não consegui assistir à noite. Tá certo, é verdade. Hoje nós estaremos aqui falando sobre família, nosso maior patrimônio. Estamos aí no tempo de jejum, né? Jejum sobre o avivamento na família. E eu sei que será uma bênção. O Senhor vai realmente se revelar através da palavra dele nessa noite. Amém? Amém. As considerações iniciais aí, pastor Marcones, seu olá. Sempre é muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um momento de muita edificação. Prepare-se aí, hein? Glória a Deus, pastor Carlinho. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Quero agradecer a Deus e o pastor Valmir pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Amém, pastor João. Falando sobre família, é um assunto interminável, porque quanta coisa a gente tem para compartilhar, não? E vai ser uma bênção, eu tenho certeza. É um prazer, querido, estar novamente aqui, fazendo parte dessa mesa com esses queridos, amados pastores. Glória a Deus. Amém. A família é o principal e o primeiro projeto de Jesus, eu creio, né? De Deus. Até porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho num casamento. Da importância da família, né? E eu queria começar lendo aqui Salmo 128, que é a gente conversando, é um dos capítulos, né? Mais claros sobre família. Salmo 128 diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do seu fruto, do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Glória a Deus, aleluia. Queridos, hoje nós vivemos num tempo de muita luta, onde famílias são destruídas, onde famílias são confundidas, talvez, onde famílias não têm mais a comunicação dentro da sua própria casa, onde pai vai para um lado, mãe vai para outro, filhos vai para outro. E a palavra é muito clara lá em Malaquias, né? 4:6, que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Então, queridos, hoje, para se ter uma família no centro da vontade de Deus, uma família avivada, uma família que busca ao Senhor, qual que é os principais pontos que nós devemos colocar em prática hoje? Nós falamos um primeiro ponto ali e comentamos, né? Que talvez hoje o primeiro ponto, deixa eu abrir aqui. Sabe, pastor Marlon, no meu caso, eu vou dizer assim que para uma família hoje, ser uma família avivada como nós estamos nesse propósito, Deus tem que fazer parte dela. Esse é o primeiro ponto que a gente colocou aqui. Cristo no centro. Isso. E quando no meu coração, veio esse desejo de formar uma família, eu tenho um referencial que me levou a ter esse desejo. São os meus pais. Os meus pais, eles foram assim, na minha vida, um referencial. E por eu ver a vida deles, me veio no meu coração de um dia ter uma família. Além dos meus pais, a minha irmã mais velha também, mais velha do que eu, também assim formou uma família muito abençoada, que onde me inspirou ainda além dos meus pais, a minha irmã que hoje está com o Senhor, também foi uma inspiração para mim continuar nesse projeto de ter uma família. E quando eu pensei em ter uma família, eu pensei assim,
Quando eu encontrar uma pessoa para me casar, eu quero que Jesus esteja no centro entre eu e ela. Porque se Jesus não tiver, não tem como realmente ter e manter uma família avivada. No caso, seus pais eram cristãos. Cristãos. E você via Jesus no relacionamento deles. Com certeza. Exatamente. Isso é a importância, então, do Sim. relacionamento Vi. entre marido e esposa, Cristo no centro do relacionamento, né? E outra, pastores e irmãos que tá nos assistindo, eu me recordo, inclusive eu estou estudando o Salmo 23. O Salmo 23, para mim, ele é um salmo que me traz muitas recordações familiares. E na época dos meus pais, eu vivi momentos de avivamento. Porque meu pai sempre reunia em torno da mesa a família. E o Salmo 23 estava lá. Salmo 23 uma lembrança. Estava lá. Sempre estava lendo. Meu pai reunia a família. Vamos ler o Salmo 23. Uma linda memória, né? Não, com certeza, pastor Marconi. Então, para uma família viver o avivamento, Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que fazer parte dessa família. Senão vai se tornar... Então vai ser impossível o avivamento ser manifesto nessa família. É porque todas as pessoas hoje, se você perguntar a qualquer pessoa, ela tem o desejo de que a sua família seja feliz. Uhum. O problema é quando as pessoas não têm clareza e inverte aquilo que é prioritário. E não tem como ser feliz, ter uma família feliz sem Cristo no centro. Então, buscar esse entendimento, essa clareza. Uhum. E é legal o senhor compartilhar dessa história, porque é empolgante e ensina muito, né? Uhum. Cria memória, né? Sim. Cria memória. E eu assim, na minha adolescência, a minha irmã que casou, ela casou em 1970, ela tinha o prazer de eu estar na casa dela. Então eu via muito ali. Então eu fui assim, observando e vendo, para que quando eu viesse ter a minha família, como me proceder quando eu vim formar a minha família. Então, hoje, a minha vida familiar hoje é reflexo do que eu vi lá atrás. Eu trago muitas coisas de lá. Coisas boas, tá? Coisa boa. Pelo fato de ter uma família avivado, isso não isenta de não ter problema, de não ter pecado. Porque somos imperfeitos. Tá? Então isso realmente me ajudou muito. Sabe? Hoje, a minha família hoje, ela não é perfeita, mas eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pela esposa, pela filha que eu tenho. Tá? Precisamos melhorar? E como precisamos melhorar? Por isso que nós estamos correndo atrás desse avivamento. Porque é o avivamento que vai nos capacitar de superar e vencer as dificuldades que estamos enfrentando hoje. Porque não é fácil, né, pastor? Igual o senhor falou, há muitas dificuldades. Não é fácil e às vezes a gente talvez até desanima, porque para se ter uma família avivada, uma família onde a centralidade é Cristo, alguém tem que começar. Isso. Alguém tem que começar ali. Uhum. Quando o senhor viu nos seus pais um exemplo e quis aplicar no casamento, começou de quem? É lógico, teve que começar do senhor, porque o ensinamento estava com o senhor. Uhum. Mas essa luta, essa dificuldade de trazer Cristo para o centro, e a gente acompanha casos de pessoas que tentam, mas chega uma hora e desiste. Desiste porque não vê, talvez, resultado. Isso. Como se manter avivado no meio de às vezes, numa situação que está meia... como que eu posso dizer? A família... Só está você lá, num propósito. E a sua família, às vezes... Porque há casos. A sua família não está na mesma pegada que você. Como que a gente consegue fazer isso, pastor? Realmente é batalhador, né? Desafiador demais. E desafiador, porque trazer Jesus para o centro da família e ele dar as coordenadas em casa, mas sempre chega, às vezes, um dado momento
que parece que aquilo, pelo menos para os mais novos, para os filhos, fica maçante. Porque é doutrina. Jesus é amor, ele não prende ninguém, mas ele disciplina. Ele dá uma disciplina, ele dá a direção. E para os nossos dias hoje, realmente fica difícil cumprir esse propósito de Deus, trazendo Jesus para o centro e falar, vamos seguir o manual de vida? Vamos seguir, vamos fazer um propósito. Até hoje, para fazer um culto no lar, às vezes você não consegue mais o horário. Um está de um lado, outro está do outro está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra, e você não consegue mais reunir um momento para poder fazer uma oração. A mesa em si, hoje, ela precisa de ser voltada, como se fazia antigamente. Se reunia à beira da mesa e dava as instruções que a gente vê lá no comecinho, né, em Êxodo e tal, quando fala assim, senta na beira da mesa com a tua família, com os teus filhos, instrui eles, né? E o próprio Jesus ensina, né? Ensina o filho, ensina o menino no caminho que deve andar. Como que a gente faz isso hoje? Né? Com essa modernidade, com tanta coisa que nós estávamos falando ali fora, né? Os equipamentos eletrônicos, como é que nós conseguimos amenizar isso e colocar Cristo para dirigir 100% as nossas vidas? Né? E hoje a gente percebe, diante das correrias diárias que muitos enfrentam, por isso a importância da consciência que somos cristãos em tempo integral. Por quê? Se você tem um dia de jornada intenso, muito trabalho, às vezes as correrias diárias, muitas vezes quando as pessoas chegam em casa, elas têm a mentalidade, não, aqui é meu lugar de descanso, eu não quero ter mais preocupações. Aí onde que muitas vezes começam as coisas a desandarem, porque ela não entende a questão de ter uma responsabilidade de levar a palavra de Deus para dentro de casa. Às vezes, não, eu quero descansar agora. E começa a negligenciar algumas coisas, entende? Então, essa questão da comunicação, de sentar-se à mesa. Hoje, a gente já falou sobre isso algumas vezes, de muitas vezes a família está num momento de refeição. Ela abre mão do direito de sentar à mesa e muitas vezes está diante da televisão, se alimentando, onde as pessoas não conversam mais. Então, quando você tenta inserir a palavra de Deus, quando o cenário de comunicação da família está comprometido, se torna algo maçante, algo duro. Por quê? Porque a família perdeu a conexão. Então, é algo que a gente precisa, para viver o avivamento, nós precisamos, uma coisa que eu enxergo, é voltar a Deus, colocar Cristo no centro e resgatar a comunicação, sabe? De sentar-se à mesa, trocar, compartilhar sonhos, resolução de problemas juntos, sabe? Trazer essa questão para que a família se sinta parte, os filhos possam se sentir integrados com os pais com os filhos, na comunicação. Então, eu vejo isso muito importante. É uma escolha diária, sabe? Não é não é um desejo único. Às vezes você fala, poxa, eu quero fazer que a minha família esteja com Deus. Pronto, só foi aquela decisão. Não, é uma decisão diária, porque as nossas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que nós desejamos. Então, é investimento, é tempo. E não tem atalho, não tem segredo. É o dia a dia. De acordo com a Bíblia, nós podemos perceber, a Bíblia Deus nos corrige muito em relação... Deus nos corrige muito em relação a... O que nos impede, o que nos atrapalha de nos afastar de Deus é o pecado. Não separa dele, né? Eu creio que, quando eu falo em pecado, não estou falando de pecado de adultério, não é nesse nível. Muitas vezes é o pecado da negligência, pecado da procrastinação, pecado da indiferença. Depois eu faço. Depois isso é pecado. Então, eu creio que você colocou aqui uma palavra, voltar para Deus. Eu creio que a família hoje, ela precisa voltar para Deus, sim. Mas tem que reconhecer o pecado. Para um avivamento, para Deus manifestar um avivamento,
é necessário, pastor Carlinhos, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Qual tem sido o meu procedimento na minha família que o avivamento não está sendo manifestado? Porque o que atrapalha hoje é o pecado. O pecado querendo ou não, tem derrubado o ser humano. Pecado é aquilo que te tira do alvo, né? Exatamente, tira mesmo. É o alvo. Eu creio que o problema do ser humano é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso... Olha o que o pecado faz. Então, eu vejo que realmente precisa haver esse reconhecimento. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. E outro, eu vou lá para o Salmo 51, Davi tinha uma visão em questão de pecado, que quando ele pecava, não era contra A e B, não, era contra Deus. Contra ti somente pequei. Então, o meu pecado que eu cometo é com Deus. Isso é mais sério ainda. Então, eu vejo que enquanto nós não reconhecemos o pecado, então vai ficar difícil a gente se reunir, estar mais envolvido, porque o que atrapalha é o pecado. O Josué, ele se levantou no capítulo 24 lá, e falando, vocês estão adorando os outros deuses aí. Uhum. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Falou, é o seguinte, eu sei o que vocês estão fazendo, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem até servir outros. E olha que ele estava se levantando como profeta ali. Isso, verdade. Que ele chamou todo mundo e falou, assim diz o Senhor. Uhum. Isso não nos leva, talvez, trazendo isso, a atitude dos pais dentro de casa, como família, ou do sacerdote, ou da esposa, se não tiver o marido ali convertido. Juntando as duas coisas que foi colocado aqui, pastor Marcondes e pastor Carlinhos. Hoje, a juntar a família em volta da mesa, Sim. primeiro não tem que começar com atitude como os pais. O pastor Valmir aí pediu para nós, nessa semana, estar reunindo a família. Será que todos estamos mesmo? Porque estamos jejuando pela família. Mas estamos conseguindo reunir a família, nem que for por 5 minutos lá, em volta da mesa, ou seja, aonde for, para orar pela família. Será que não falta uma atitude dos pais, principalmente, hoje, ou da pessoa? É difícil você falar para os filhos quando os pais não são convertidos, né? Para o filho fazer isso. Mas com um jeitinho, de repente, até consegue. Mas vamos colocar os pais agora. Será que não está faltando prioridades corretas hoje dentro da família para atrairmos Jesus para o centro? Porque Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato. Não é o problema, não é abrir a porta, não. É aquilo que eu falei domingo. O problema é o que Jesus está fazendo do lado de fora, né? Ele não está sendo o centro da... Qual que é a principal dificuldade hoje, até dos pais, como liderança dentro da sua casa? Trazer Jesus para o centro através de prioridades. Eu vejo assim, quando envolve mais pessoas, igual aqui, nós estamos em 4 pessoas, essa coisa de sempre um esperar pelo outro. É necessário entender que eu preciso assumir a minha responsabilidade, não ficar esperando que alguém faça. Se eu posso fazer, se eu tenho essa clareza, se Deus veio a mim, me deu essa clareza, então Ele quer que eu tome atitude. Porque muitas vezes essa coisa de você esperar alguém tomar iniciativa é um inimigo que prejudica que a vontade de Deus se estabeleça. Porque às vezes a pessoa tem aquele discernimento. Poxa, é legal, mas Deus despertou ela para aquilo. E ela fica aguardando o outro. Poxa, aí fala, poxa, aí reclama, poxa, essa pessoa não quer. A pessoa não se envolve. Se Deus direcionou o seu coração para fazer algo, faça. O avivamento começa de uma pessoa sempre. Exatamente. É isso mesmo. E não esperar as condições perfeitas. Porque se você esperar a condição perfeita para fazer, você nunca faz nada. Começa com uma simples atitude. Aquilo que Deus guiou o seu coração para fazer, faça. Que nem ontem eu falei para minha esposa, né? Dentro do que você está colocando aqui, pastor Marcondes. O pastor Valmir me mandou ontem.
dia 6, sobre... Ele fala lá. Devocional. E devocional. Falei, amor, hoje tudo bem, mas amanhã, mais ou menos umas 2h30, nós vamos nos reunir, nós vamos orar em família. É isso que você está falando aí. Teve que tomar uma atitude. Uma atitude. Porque se deixar... Senão nós entramos numa condição, num ciclo vicioso. Por quê? Há muitos inimigos. A gente pode dar desculpas. Poxa, meus filhos estão lá maratonando Netflix. Há muito ativismo hoje, né? O Eu diabo não é consigo. experiente em mandar coisa para você fazer para não dar tempo de fazer o que é prioridade. Então, se há uma intenção igual o que é legal que o senhor fez, é bem bacana. O senhor não chegou mudando. O senhor comunicou primeiro. Falei, olha, esposa, a partir de amanhã vamos fazer isso. Então, trazer essa comunicação. Dar uma direção. Para você não pegar ninguém de surpresa, falando, vamos fazer agora. Porque muitas pessoas, às vezes, são precipitadas. Que ela tem o desejo, não, vamos fazer agora. E aí, onde muitas vezes tem resistência, porque a pessoa, poxa, agora não. Agora, se você traz uma linha de comunicação, ó, Deus me direcionou isso, e eu estou com intenção de fazer isso a partir de amanhã. Vamos fazer? Então, você vai direcionando e vai conduzindo a família nisso. Porque, querido, não... Eu vou dizer isso da minha vida, tá, irmãos? Vejo que na minha vida, eu tenho observado que o pecado... Não estou falando pecado pequenininho. Eu, muitas vezes, eu tenho dificuldade. Assim, no sentido de, muitas vezes, tem algumas coisas que eu protelo para depois. Isso é pecado. É procrastinando. Né? Procrastinando. Coisa que já é para eu ter feito. Eu fico... Depois eu vejo isso aqui. E em alguns momentos eu tenho esse problema. Eu tenho essa dificuldade. Igual o que o senhor comentou sobre o pecado. Muitas pessoas, às vezes, não têm nem clareza do que é o pecado. Quer ver um exemplo simples? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu várias vezes comigo e eu pequei. Quantas vezes meu filho me abordou, pai, vamos brincar? E eu falei, não, filho, agora não. Mas parar para pensar, eu estava fazendo alguma coisa realmente importante, é porque eu não queria. Então, isso afasta o meu filho de mim. Então, se eu preciso ser coerente com aquilo que eu desejo, com as atitudes que eu preciso ter. Porque nem sempre aquilo que há uma necessidade do meu familiar, eu quero fazer aquilo naquele momento. Mas para gerar uma conexão com a família, é necessário você investir tempo. Igual foi a noite retrasada, eu não tenho paciência com jogos. Não gosto de jogos de celular. E meu filho, pai, vamos jogar aqui. Aí pegou um jogo lá, ele me ensinando. Eu falei, Jesus, misericórdia. Eu fiquei um tempo. Eu falei, não, eu preciso dar esse tempo para ele. Porque isso, por quê? Na hora que eu, como pai, preciso ensiná-lo alguma coisa, se eu não gerar essa conexão, quando eu for falar, ele vai estar resistente a mim. Porque quando ele chama a minha atenção, como ele me chama para perto, eu recuso porque eu falo que eu não tenho tempo. Aí, quando for a minha vez de chegar a abordar ele, como eu quero ter uma conexão? Entendeu? Então, vai ter tempo também, né? Vai falar a mesma coisa. Buscar de Deus essa acessibilidade, Senhor, que eu possa saber onde eu estou pecando e corrigir minha atitude. Isso vai com a esposa, tempo para a esposa com o marido. Então, é necessário investir tempo, porque se nós não dermos o nosso tempo, e nós, principalmente os homens, com a responsabilidade do sacerdócio. Isso. E na hora que ele for exercer o sacerdócio em casa, ele vai ser frustrado. Por quê? Porque na hora dessa comunicação foi quebrada. Então, são os detalhes que fazem a diferença. Ter esse tempo com a família, ter esse tempo de proximidade, porque na hora que você for comunicar as direções de Deus, você já tem o coração dos seus familiares. Né? E a gente realmente só ensina, como todo ensino, na verdade, é assim, seja qual ele for. Você ensina com um exemplo. Com exemplo, verdade. É muito poderoso o exemplo. Porque às vezes você vai tentar ensinar seus filhos
falando faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, e você mesmo não faz, eles vão seguir o exemplo. E não é o fato de não falar. Você vê como Não. fala que o exemplo arrasta, né? Porque muitas vezes os pais acabam falando a verdade. Mas se não tem essa conexão, para os filhos não faz sentido. Porque é incoerente. Está sendo hipócrita, na verdade, né? Aquela velha história que a gente sempre ouve em pregações, aí já foi citada várias vezes. Falou, mãe, eu queria morar na igreja. Ah, por quê? Porque meu pai na igreja é muito legal. Em casa não é. Verdade. É incoerência. É incoerência. É verdade. Como que a gente vai trazer o avivamento para uma família assim? Em casa, eu tenho que ser o primeiro exemplar de busca a Cristo. Olha, irmãos, um dos capítulos dos últimos tempos é Mateus 24. Foi Jesus que diz isso. E um dos pontos que ele aborda, e deixou para os últimos tempos, está lá em Mateus 24, se não me engano, deve ser o versículo 14 ou 12 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que as famílias estão frias hoje? Pecado. Não tem outra explicação. Não tem como eu colocar outra palavra para dizer por que as famílias hoje elas não estão avivadas como deveria estar. Porque o pecado não deixa. O pecado faz separação. Exatamente. E sendo o pecado que faz a separação, hoje estamos distantes de Deus, então, da forma que deveríamos estar. O pecado faz isso. O pecado separa. O pecado precisamos reconhecer. Acho que o resgate da família para trazer Jesus para o centro vai ter que, às vezes, hoje, essas famílias que têm essa dificuldade de trazer Jesus junto na mesa ou junto da família, vai precisar de começar nas pequenas coisas. Isso. Nas pequenas coisas. Tá? Talvez alguém que está nos assistindo, que está vivendo uma situação assim, começar nas pequenas coisas. Eu não sei se é o Estado que faz isso, eu não sei se vocês já vê na televisão. Aqui no Parque do Carmo, parece que tem uma vez por ano, tinha, né, antes da pandemia, era o Dia da Família, acho que é no Parque do Carmo. Sim. O Dia da Família, vocês chegaram a ver? Cheguei. Para as pequenas coisas. Reportagem. Para as pequenas coisas. Então, o que acontece? Vai as famílias para lá, os pais, os filhos, vai brincar. Coisa que hoje não tem mais. Como você falou, da dificuldade, às vezes, de brincar com o filho. Hoje não tem mais. Então, o que aconteceu? Eu não sei se é o governo que faz isso ou se é algum movimento, alguma ONG aí, não sei, reúne o Dia da Família e os pais vão brincar com os filhos. Levam lá o lanchinho, vai fazer o piquenique junto com os filhos. E adultos, hein? Filhos moços já, ali junto. Aí brinca, joga uma bola, joga um basquete, corre no parque, brinca de esconde-esconde. Eu achei, assim, uma coisa interessante para a família. Mínimas coisas. E algo tão simples que muitas vezes não se discerne como espiritual, né? E é muito espiritual. E, né? de repente, começando nessas pequenas coisas, um pai de família, o cristão que quer realmente entronizar Cristo no centro, começa nessas pequenas coisas, devagarinho, ele vai colocando isso ao resgate. Aí está o resgate. A mulher que quebrou o vidro nos pés de Jesus de perfume, a Bíblia diz que essa atitude dela será lembrado até o fim dos tempos. E a Suzana estava falando esses dias atrás sobre criar memórias. O poder de criar memórias dentro da sua casa. É isso, é se reunir, é sair com os filhos, é jogar com os filhos. Porque lá na frente, quando você falar com ele, ele vai lembrar dessas coisas. Vai lembrar. Igual o pastor Carlinhos comentou, o Salmo 23 à mesa. 23, eu me lembro que aos sábados, que eu comentei antes com vocês, na época que eu era criança, não tinha o hábito de comer pizza, né? Mas sábado à noite era pão com ovo e café com leite. Então, eu gosto muito de ovo até hoje. Ainda bem que você gosta.
da importância. São memórias. São memórias. O que mantém vivo O coração aquecido. o coração são as memórias que... Temos 2 tipos de memórias, talvez. As boas e as ruins. Temos que saber lidar com isso. Mas para tudo isso, para trazer Jesus no centro, para melhorar a nossa comunicação, para acertar nossas prioridades, precisamos ter atitudes práticas. Práticas, isso. Não é isso? Isso. E começando pela atitude prática, é aquilo que o pastor tem nos direcionado nessa semana, é separar um tempo pessoal primeiro, para avivar a Sim. vida pessoal? Sim. Esse é o primeiro ponto. Sim. Isso. Porém, agora, como que a gente pode, depois do nosso... Como atrair prático? Vamos falar da prática. Agora. Como que a gente pode fazer isso durante essa semana na família? Eu vejo assim, se a pessoa não tem o hábito de fazer isso na família, é começar de uma maneira simples, sabe? Sem pequenas muita... coisas. Porque a pessoa nunca fez, ela já quer fazer um tempo com família, ela fica, 30 minutos ali com a família. Então, é algo simples. Muitas vezes é pegar um texto bíblico, um versículo, ler com a família, fazer uma oração abençoando um ao outro, algo simples, sabe? Mas algo do coração. Você ministra aquilo que está no seu coração, sabe? Que Deus direcionou você. Não buscando um ritual, mas sendo um momento que possa conectar, você possa mostrar para o seu familiar o quanto você o ama e o quanto você quer aproximá-lo de Deus. Porque não somos perfeitos. E nessa ministração, mostrar isso, essa simplicidade e essa conexão. E a gente tem ali, o pastor está passando Isso aí, fala o agora. devocional, Isso. se reunir ali, Escolher um vamos dia, ler um junto, horário, um momento ali. Ali, o devocional ali, de Exatamente. 15 a meia hora, você faz o devocional bem. Exatamente. Né? Ô, criança, senta aqui. Senta aí. Fica aí, hein, quieto. Para de fazer bagunça. É assim que vai fazer, mano? Não é, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu cheguei a fazer com eles gincanas bíblicas. Aí. Gincanas bíblicas. A gente fazia assim uma farra na sala. Não era sempre, mas de vez em quando a gente fazia isso aí. Até eles mesmos cobravam. Tinha o quê? O mais velho tinha 12 anos, não tinha 12 anos ainda, 11 anos. E o mais novo tinha o quê? 7 anos, mais ou menos. O mais novo não sabia quase nada. Mas já o mais velho já sabia. Mas ele entrava na farra junto, né? E a gente fazia gincana, porque tinha escola bíblica na igreja. E, às vezes, nas aulas abordavam coisas assim, né? Aí, eu, por exemplo, pegava... vai lá, segura a Bíblia, que nem eu falava para ele. Segura a Bíblia. Aí lá, abre aí em Ruth, capítulo 1. Rapidinho, vamos ver. Aí entrava Maria Helena no meio, tal, com a brincadeira, né? E era legal isso daí, Dá sabe? um prêmiozinho, né? Fazia com uma brincadeira assim. Aí, vamos ver se você lembra. Qual é o maior versículo da Bíblia? Qual que é o menor? Assim, coisas assim, sabe? E a gente, claro, naquele momento já aproveitava para ensinar, né? Isso foi muito bom. E se perdeu com o tempo, perdeu. Acabou passando, eles foram crescendo. Abra sua Bíblia. Peraí que eu vou ligar. Agora no celular. Peraí, qual que é? Perdeu até isso, né? Na hora. E uma coisa importante também, você falando aí na prática, atitude, se não der para reunir todo mundo junto, vai o pai e a mãe. Faz eles. Reúne os dois. Eles fazem. Não precisa esperar todo mundo junto. Mas à medida que os dois vão fazendo, aos pouquinhos vai chegar um, chega outro, vai chegando. Quando vai ver, tá toda a família reunida, sem forçar, sem colocar aquela pressão. Você tem que... Não é isso. É que se torne algo na prática, Isso. algo consistente, né? É verdade, Não é uma coisa esporádica que acontece de vez em quando, mas a gente buscar trazer para nossa rotina. É uma rotina saudável da família, de fazer coisas juntos, de ter um tempo com Deus juntos, porque é uma coisa que a gente já comentou. Qual é o dia que a maioria das pessoas não se senta à frente da televisão? Qual é o dia que as pessoas não têm o hábito de estar com o seu celular na mão? Vixe. Então, trazer essa rotina também. Qual é o dia que você se reúne e pode orar, pode ler a Bíblia, pode cantar louvores, pode buscar a Deus, sabe? Em família. Então, é trazer isso para a nossa rotina.
E muitas vezes a gente fica tentando inventar a roda, ser muito criativo. E para isso não precisa de dinheiro. Não precisa, sabe? Eu tenho que ler. Porque às vezes é gostoso você sair com a família, né? Você vai programar uma viagem, mas isso é algo esporádico. Mas é importante isso, coisas que nós conseguimos fazer todos os dias e não precisa de muito. É só com o coração disposto a fazer. E aí você traz o reino de Deus para a tua casa. Você traz o reino de Deus para a tua família. E muitas vezes você está ministrando para a tua família e você nem sabe, você nem tem consciência. Com pequenas atitudes, gestos, a maneira dócil de se tratar. Às vezes nessa questão de, igual o senhor falou, da gincana bíblica. Então, está construindo, poxa, olha que ambiente gostoso. Era gostoso. E onde a presença de Cristo está reinando e fluindo e você nem percebe. Salmo 128, que a gente leu no começo, vou ler o verso 1 e o 2. Como é feliz quem tem meu Senhor, quem anda nos seus caminhos. Ponto. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Para comer do fruto do trabalho, é que você tem que trabalhar. Então, quer dizer, ter uma família avivada dá trabalho. Dá trabalho, mas você comerá desse fruto. Para você comer do fruto, você tem que primeiro lançar a semente, esperar crescer, regando, cuidando, para quando sair o fruto, aí sim você começa. E às vezes a gente perde a paciência, talvez com um mês fazendo todos os dias, ou toda semana. Não estou vendo nenhum resultado. E acaba você sabe que uma hora chegará o resultado, mas a própria começa, sabe... não, hoje não deu, vamos fazer amanhã não deu, vamos fazer depois. A importância de criar hábitos e prioridades dentro da casa, num meio ativista que a gente tem hoje, todo mundo tem que fazer alguma coisa, é importante. Pastor Mário, você falou aí você pode repetir de novo o versículo 1? Porque você deu um sinal do avivamento. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Um dos sinais do avivamento é o temor a Deus. Não há não há avivamento sem temor. Com certeza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando há temor, isso transfere para os filhos. Exemplo, mais uma vez. Exatamente, esse é mesmo meu filho. Fala, meu pai e minha mãe, eles são tementes a Deus. Antigamente você ouvia muito mais isso, né? Não, meu pai e minha mãe são... Quando você falou assim, eu lembrei dos meus pais. Os meus pais tinham um temor assim a Deus que era assim, não tinha como você... Era nítido, né? Nítido, isso transferiu. Como você acabou de dizer. Então, não por obrigação, mas por exemplo. Exatamente. Eu quero ser igual ao meu pai, igual Hoje, à minha mãe. um dos sinais para o avivamento na família é o temor a Deus. Começa pelos pais. Não começa pelos filhos, começa primeiro com os pais. Eu, como pai, eu tenho que ter temor a Deus. Eu tenho que mostrar no meu dia a dia temor a Deus para minha filha Raquel. Tem que mostrar isso. O temor a Deus faz você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente, verdade. Você a cuidar dos seus filhos. Então, muitas vezes, você não vai precisar dizer, olha, tema ao Senhor. A atitude que você está tendo está trazendo ensinamento. Igual o senhor mencionou muito a questão da sua família. Então, muitas coisas que ocorreram forjou quem o senhor é hoje. Isso. Porque o senhor viu o seu pai sendo um esposo amoroso, sendo um pai amoroso. Então, isso, cada um tem o desejo de ser. Isso. Não é verdade? Verdade, com Quando certeza. você tem aquilo como exemplo. Mas é algo que nós também precisamos ministrar, é o seguinte, se caso você não tenha vivido, isso não impede de que você possa praticar isso. Porque, às vezes, as pessoas elas ocupam um lugar assim, de vítima em relação a isso, porque fala, poxa, eu não vivi, então não consigo. Você entregou sua vida a Cristo, Ele transformou sua vida, tome posse disso. Então, você pode, sim, viver o avivamento na tua casa. Se você não teve um lar que você não teve referências de amor, isso não impede, porque o maior exemplo de amor foi nos dado. Cristo morreu por nós. Então, você pode praticar, você pode viver, você pode fazer do seu lar um pedacinho do céu. Você sabe que, assim, quem conhece minha história
Eu fiquei um bom tempo desviadão e tal. E a gente erra muito, erra ou não erra, Com pastor? certeza, verdade. Na criação dos filhos, Erramos. no relacionamento com a esposa. O ano que vem faremos 30 anos de casado. Que bem, parabéns. Glória a olha, Jesus por glória. isso. E assim, muitos erros, mas glória a Deus, uma coisa nós tivemos assim sempre no coração. Falou, casamento é para a vida inteira. Amém. E a gente vai ser feliz junto e vamos vencer as lutas. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente para e pensa, fala, mas eu não sou o melhor exemplo, que nem você falou. O senhor teve exemplo. Talvez a gente não teve o exemplo de pais crentes, desde pastores. Né? Mas uma vez eu estava junto com a Suzana, talvez uns 8, 9 anos, uns 10 anos atrás, daí para cima no máximo. E conversando com a Bianca era uma adolescente ainda, o Marlon Júnior, e a gente conversando, e não sei por que entrou no assunto, e a Bianca falei, não, meu referencial de marido e mulher são vocês. Quando eu casar, eu quero ser igual a vocês. Bem, E o Marlon Júnior também fala a mesma coisa, falou, quero ser um pai e uma mãe igual vocês são, assim. Mas isso me chocou. Sabe por quê? Porque eu não me achava o melhor exemplo. E não sei a Suzana, tô falando por mim. Por quê? Porque, eu falei, eu já errei muito com os meus filhos, podia ter feito muita coisa diferente, criado muito mais memórias, mas aquele afã de ter que trabalhar e trabalhar. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava 1 hora da manhã, na necessidade, e eu vejo o tempo que eu perdi com isso. Mas isso não me impede hoje de ser o intercessor da minha família, de ser o exemplo da minha família. Eu tenho que ser o primeiro exemplo da minha família. Mas sabe você falando isso, Marlon? Me vem à mente o seguinte: a questão não é a questão quando erramos. É a questão como lidamos com o erro. Como consertamos, né? E isso, você mostrando a sua vida centrada em Cristo, traz ensinamento. Por quê? É legal ver igual você está falando sobre isso, porque mostra que não somos perfeitos. Que não existe lar perfeito, não existe pessoas perfeitas, sabe? Porque se houvesse, seria sem graça, não teria graça, não teria cor. Glória, né? Não teria cor. Vai pra glória. É perfeito. Mas é a superação, é um Verdade. ensino, é o temor de Deus. Isso. É muitas vezes você diante da sua família e olhar nos olhos e falar, me perdoe que eu errei. Algumas vezes já tive a oportunidade de corrigir meus filhos mais firme e ter que olhar nos olhos com a alma cortada, de olhar nos olhos e falar, filho, perdoa, pai. Eu agi da maneira errada. Não era assim para eu ter agido com você. Sabe? Então isso gera conexão. Porque muitas vezes o filho ele está no papel de obedecer. Mas quando ele vê o pai se aproximando e o pai reconhecer que errou e pedir perdão, Isso é você importante. está mostrando o Cristo. Isso E é avivamento, importante. hein? É avivamento. E a pessoa sabe, o filho sabe É. quando o pai o ama realmente e o está corrigindo, porque a Bíblia diz que o pai corrige o pai corrige ao filho que ama. Isso. Os filhos sabem quando a gente corrige com amor e quando corrige com raiva. É esse sentido de ser, então, estou fazendo isso porque eu te amo. Porque eu quero o melhor para você. Porque não adianta a gente até estava conversando isso, a gente pode fazer o que for. Você pega Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele estava falando sobre isso. Veio Salomão, o cara construiu o templo, sábio, rico, bonitão. No fim da vida, o que deu? Depois... O coração seguiu as mulheres dele, né? Depois a família. O que aconteceu? Noé ganhou o mundo inteiro. Todas as batalhas ele ganhou. Mas a sua família se perdeu. Mas ele errou. Mas ele também não desistiu. Mas ele pagou um alto preço. Né? E o desejo de pais e a importância dos pais seguirem, como que eu posso dizer?
tomar atitude, a importância de tomar atitude, mesmo na simplicidade. E mesmo errando também, né? Mesmo errando. Mesmo Na errando. simplicidade, eu não sei fazer, mas faça. Mesmo errando, Seja um pai e uma mãe que ore por seus filhos. E uma forma também de, hoje eu vejo assim, por que há tantas separações? Porque as pessoas têm a mentalidade hoje de, se não der certo, a gente separa. Quebrou, joga fora, né? Mas é preciso ter clareza que, principalmente quando tem filhos menores, que você, marido, você, mulher, mostra como exemplo o futuro dos seus filhos como relacionamento. Como você trata sua esposa, como você trata seu marido, sabe? Então, uma coisa é investir tempo no relacionamento a dois também. Porque não adianta, tem pessoas que isolam o seu relacionamento e focam só nos filhos. Você está apontando para o lugar errado. Você tem que investir no seu relacionamento, no seu marido, no seu cônjuge. Os filhos casam e vão embora, irmão. Com certeza. Então, E não vai olhar muito para trás, não. Até Olha. porque filho deixar ir pai e mãe. É Bíblia bíblico, isso. É bíblico isso. É verdade. E filho vai ser assim. Ah, Eu falei domingo lá na igreja, eu falei, ó, eu não sou o cara mais meloso no casamento. Eu não sou meloso. Eu sou meio, né? Não fico... a minha linguagem de amor não é o toque. Tem gente que é o toque. Mas eu falo, a pessoa que eu mais amo na terra é minha esposa. Depois, abaixo de Jesus, é minha esposa. com certeza. Você entendeu? Isso daí tem que ser acima dos meus filhos. Porque se eu amar mais Jesus do que minha esposa, serei feliz. Se eu amar mais Jesus do que meus filhos, serei feliz. Porque eu estou na prioridade certa. Mas isso é duro de falar hoje, né? Vai falar para alguns, não concordam. Mas eu falo, mas hoje eu posso não ser meloso em questão de toque e tal. Mas eu morro pela minha esposa. Você entendeu? Eu protejo a minha esposa. Eu guardo a minha esposa. Eu oro pela minha esposa todos os dias. Eu abençoo a minha esposa todos os dias. E a mesma coisa nos filhos. Mas tem que ter a prioridade. Mas o avivamento, para chegar neles, vai ter que passar por mim. Porque todo avivamento passa pela palavra de Deus. Mas nem tudo que passa pela palavra de Deus é avivamento. e isso que você comentou em relação ao que seus filhos disseram a seu respeito, porque eles olham e vê a demonstração de amor, tanto de você pela Suzana e a Suzana por você. Então, é o que faz o coração falar, poxa, quando eu tiver um casamento, eu quero que seja assim. E é uma forma de glorificar a Cristo. Sim. Porque o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa se submete ao marido no temor do Senhor. Ô, irmão, e detalhe, Suzana tinha 16, eu tinha 18 quando casamos. A gente não sabia nada, irmão. A gente não sabia nada. Passamos poucas e boas. Você entendeu? Mas o Senhor sempre esteve assim no controle. Mesmo quando nós não estávamos, o Senhor sempre esteve no E isso controle. aponta para uma coisa também, que é um investimento diário. Todos os dias você precisa regar, você precisa dizer, sabe? Falar, olhar nos olhos, falar que ama. Tem pessoas que não conseguem dizer para o outro que ama. Se isso é um gigante para você, coloque esse gigante por terra, sabe? Diga para a pessoa que é importante para você, eu te amo. Porque quantas vezes tem pessoas que, quando a pessoa se vai, ela vai para o Senhor e ela fala, poxa, eu devia ter dito. Então, precisamos aproveitar a oportunidade que é hoje. O que eu posso fazer hoje é dizer eu te amo, é ter tempo de dedicação para a família, levar o reino de Deus na prática. Porque não adianta só chegar com ensino. Se esse ensino não for praticado e levado com algum sentido que faça para as pessoas, vai ser só palavra. Tem certas... Você colocando isso aí, o pastor Marconi, tem certas rotinas na família que ela acaba atrapalhando e você acaba caindo naquela rotina que você acaba deixando de falar essas preciosidades que você acabou de colocar. A rotina é tão forte que a pessoa acostuma. Ah, pra que você falar que eu amo Ela sabe. Ela sabe. Amor, eu te amo, eu também. Ela já sabe. Ah, o dia tá na mão dela, tô dando dinheiro pra ela, por que ficar falando todo dia? Ela sabe que eu amo, compro coisa pra ela.
Então tem certas rotinas, eu estou dizendo, olhando para mim, tá? Fazendo colocação. Tem algumas rotinas que hoje, que nem eu vou fazer 26 anos agora em março de casado. Eu louvo a Deus por esses 26 Glória a anos. Deus. 26 anos, está sendo assim bênção. Mesmo com os pecados, erros, tá? Mas tem sido grandemente bênção mesmo. Eu louvo a Deus pela esposa que o Senhor me deu. A mulher mais bonita do planeta. Aleluia. Amém. É o meu maior patrimônio. A minha esposa é o meu maior patrimônio, tá? Depois vem a minha filha. Mas primeiro é ela. Essa é a prioridade. Primeiro é a minha esposa. Então eu tenho que cuidar dela. Porque a Raquel um dia vai casar e vai embora. Então é eu e ele que vai ficar junto. Como tá o pastor João aí, ó. Com a Marilena. Só dois juntos agora. Só os dois juntos, Então, sozinho. é assim que é assim Só mesmo. na lua de mel. Pastor. Os 41 anos de casamento. Ô, Então, glória. em alguns momentos da minha vida, eu caí em algumas rotinas que... Depois, vai perceber depois só. Depois. Você acaba não levando uma flor, não falando... Essas coisinhas assim, então... Ixi, irmão, faz tempo que eu não for pra Suzana. Eu levava bastante, cara. Faz muito tempo que eu não Porque compro a uma flor. rotina, muitas vezes a rotina... Olha, não faz um mês eu levei. Não, mas ultimamente Levei a pra gente minha tá amada. comprando planta. Ela ama planta hoje. Ô, Jesus De vez em amado. quando, pra você mandar um bilhetinho, pra você colocar um bilhetinho debaixo do travesseiro, no criado. É família. E esses detalhes são o quê? Avivamento. Avivamento. E aproveitando. Mandar uma mensagem. Edna, te amo, viu? Ah, Amor, eu te amo, viu? olha, só tem apaixonado. Amor, te amo. Vai, pastor João. Ai, João. Eles estão com vergonha Amor, agora. ó, Aí. beijo pra você. Mas assim, isso é importante, porque os filhos verão isso. Verdade. E os filhos reproduzirão Reproduzirão, isso, não é? verdade. E uma família feliz, que tem Jesus no centro, é o que ele estava falando aqui. A sua mulher frutificará. Seus filhos frutificarão. Fica tranquilo, porque você anda no caminho do Senhor. É verdade. Ele está falando para o homem aqui. Mas também tem o outro lado. Eu não sei se está acabando, né, Nathan? Está quase, né? Mas também tem um outro lado. A esposa do qual o marido às vezes não é convertido. Como que a esposa pode manter essa chama viva do avivamento? Ou às vezes só tem o filho em Ou às casa vezes que só é tem o convertido. filho. Talvez ela mesmo sendo o sacerdócio momentâneo da casa. Sim. Não é? É como o apóstolo Pedro, ele instrui lá na sua primeira carta, capítulo 3 de 1 Pedro. Ele fala que a mulher que é serva do Senhor, temente a Deus, e o marido não é com o exemplo dela. Ganhe pelo testemunho. Você fica falando muito. Você fica, não. Não seja É o o Espírito Santo, né? É com o exemplo dela. E vice-versa, né? Ou o marido é convertido, a esposa não é. É o exemplo dele que vai fazer que ela venha para Jesus. É exemplo. Há uma responsabilidade em cima daquele que conhece a Jesus, Com na verdade. certeza, com certeza, né? é verdade. Mesmo sendo os filhos. Uhum. Os filhos ganham verdade. por intermédio pede discernimento até para atrair os pais, né? Quantas pessoas a gente não viu aí que foram ganhas pelos filhos, né? E da importância, e em tudo isso que a gente falou, a importância de Cristo ser o centro. E sendo o centro, ter melhor comunicação, criar aí memórias, como a gente falou, mas principalmente atitude, relacionamento, Cristo no centro. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Hoje, num dia em que o celular, ao invés de ajuntar, dividiu, que a gente pensou, né? A internet está aí, então posso falar com quem está lá no Amazonas, posso falar como se estivesse aqui. Ao invés de fazer isso, ele fez. Mas ao invés de fazer isso, o que ele fez, principalmente? O que está aqui do meu lado está lá no Amazonas e eu estou lá na China. Você entendeu? Isso é importância. Tem hora que a gente tem que deixar isso de lado. Ó, esconde, igual o Marcos falou. Deixa longe de você. Afaste da aparência do mal. Precisa ser um hábito diário. É igual a mesma intensidade que eu faço, que eu paro para assistir um Netflix hoje, eu ser intencional, ó, pode ser até combinado na família, ó, a partir de tal horário, todos nós vamos guardar o celular. Pode ser. Em consenso, todo mundo decidir isso e investir esse tempo. Combinar isso, né? Ó, então, nesse período que a gente vai ficar longe do celular, nós vamos ter um momento de família. Nós vamos ter um momento de orar, vamos ter de brincar juntos, de conversar. Às vezes até fazer um programa de família, às vezes até questão de assistir algo.
mas vamos juntos. Programa de família. Eu acho muito legal, às vezes, de sábado, vai para casa lá o Benício e às vezes a Bianca e o Lúcio tem que fazer alguma coisa, deixa o Benício e o Lourenço lá em casa, né? Aí uma das primeiras coisas que eles, a hora que chegam lá, tá um dia de sol no sábado à tarde, fala titio pro Marlon Júnior, pra Suzana, o que eles querem? Quer dar uma volta no quarteirão. Porque nessa volta no quarteirão eles vão ver cachorro, vão ver mato, e eles vão andando. Normalmente eu não vou, né? Por causa do pé, do joelho. Mas eu vejo que eles voltam com um monte de foto, dando risada, brincando. Com brilho no olhar. Coisa simples. Com um sorvetinho lá de R$2 na mão, às vezes. Mas é Você entendeu? verdade. Todo lambuzado, feliz da vida. Eles já sabem que ali eles podem encontrar isso. Esse final de semana eles estavam lá, foram para o culto à noite. Eles estão ensaiando lá e eu cheguei na hora da oferta. O Lourenço já chegou com a oferta na mão. Vovô, eu trouxe tanto de oferta hoje. Falei, glória a Deus. Ele sabia o valor, tudo bonitinho. Já veio com o dinheiro assim a hora que ele chegou, né? Aí o Benício, peguei uma oferta, coloquei no do Benício. O Benício assim, sério. Aí eu dei pro Benício, ele olhou para mim e abriu isso aí, segurando a oferta. Assim. Você começa a criar memórias. Ele fala, vovô mora na igreja. Que eu moro lá. Na verdade, eu não moro na igreja, mas ele sabe que é ali. A importância dali é Jesus. Então, memórias, centralidade de Cristo. E batalha, uma escolha diária, como a gente falou. Todos os dias temos que levantar de manhã e batalhar para que Cristo seja o centro. Porque todos os dias o diabo quer tirar ele do centro. Amém? Vamos para as nossas considerações finais. Amém, Pastor Marcones, Pastor Carlinho. Pode começar, quem quiser começar, e fica à vontade. A importância da família. Invista tempo com aqueles que você ama. Porque é a maneira de você trazer o reino de Deus. De você viver o reino de Deus. Porque a igreja começa em casa. Então você pode transformar, ser um agente de Deus para transformar o teu lar um pedacinho do céu. Dá trabalho? Sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele falou também, tem de bom ânimo. Então, com Cristo, ele vai te instruir a que todas as coisas que estão fora do lugar possam ser alinhadas. Mas não perca a esperança. Invista no seu maior patrimônio, que é a sua família. Amém. Pastor Carlinho. Amém. Eu quero aqui também agradecer a Deus pela família que eu tenho. Eu louvo ao Senhor, porque a minha família hoje é vamos dizer assim, é um cantinho do céu, um pedacinho do céu. Aleluia. Tem momento quando eu saio, não vejo a hora de voltar para estar com a minha esposa, com a minha filha, porque é uma atmosfera, uma harmonia tão gostoso estar as minhas mulheres, como eu costumo dizer, né? Então, eu agradeço muito a Deus, eu louvo a Deus. Falar de família é uma coisa que eu amo, tenho uma paixão muito grande sobre família, pela sua importância que ela tem na sociedade e também no coração de Deus. Então, eu louvo a Deus, realmente que Deus possa estar avivando todas as famílias da nossa igreja. E que realmente o avivamento venha de uma tal maneira assim que cria um outro ambiente nas famílias da nossa igreja. Que Deus te abençoe e que realmente você possa estar refletindo em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Glória a Deus. Eu também digo o seguinte, se você não começou ainda a trazer, ou não tem o hábito de trazer a sua família e trazer Jesus para o centro, comece nas pequenas coisas. Amém. Comece devagar, ainda que seja um tempo curto, mas que seja de qualidade. Jesus é o centro. Que Deus abençoe. Amém. Amém, Jesus. Quero encerrar com um versículo aqui. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família
serviremos ao Senhor. Amém. Queridos, Amém. não importa o teu passado, o que você recebeu, não importa como eram seus pais, sua família, não importa de onde você veio, importa que a partir de você pode se surgir um novo tempo na sua Amém. família. Glória a Deus. Não importa quem eles querem servir, mas se você bater no teu peito e dizer, ó, não importa quem quer servir o quê, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque Jesus no centro, tema o Senhor, que o Senhor realmente vai te usar para atrair um avivamento na tua família, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma bênção na sua família, seja um partir de um novo tempo para a glória de Jesus. Amém? Não deixa Amém. de deixar um like, Como compartilhar. que é? Deixar um like. Deixa um like, ativa o sininho, dá um toque pro irmão, chama o vizinho. Faz Compartilha. tudo aí, irmão. Compartilha, Amém, manda Jesus. para todos os seus contatos. Aqueles que precisam realmente de um avivamento na família. Ajude eles mandando esse link para eles, viu? Amém. Deus abençoe. Amém, Até o Jesus. próximo IBNcast, se assim Amém. Deus o permitir. Deus abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Tchau, tchau.